a todos, bom dia, sejam bem-vindos à Conferência Fulbright 75 anos, os Estados Unidos em Perspectiva. Eu sou Luiz Pedroso, falo em nome da Fulbright Interdisciplinary Network e agradeço desde já a presença de todos, assim como a presença da professora Flávia Medeiros Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou inicialmente fazer um breve comentário sobre a Fulbright Interdisciplinary Network, a FIN, que está organizando essa conferência, e também um pouquinho dos motivos que levaram à realização dessa conferência, iniciando hoje, 16 de novembro de 2021. O principal motivo, como todos devem ter visto, tanto no hub do Zoom, quanto nas páginas da FIN, da Fulbright, é a comemoração, a celebração dos 75 anos do programa Fulbright. É um marco histórico, nós estamos, ao longo desse mês, celebrando com diversas pequenas ações, e não apenas isso, ao longo de 2021, diversos projetos e iniciativas foram lançadas pensando nesses 75 anos. Uma dessas iniciativas é a Fulbright Interdisciplinary Network. É uma iniciativa piloto que busca unir 5 universidades brasileiras para promover discussões sobre os Estados Unidos aqui no Brasil. E, dessa maneira, tentar aproximar ainda mais as comunidades acadêmicas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e, de um modo geral, envolver a sociedade em assuntos e discutir assuntos relacionados aos Estados Unidos. A FIN conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos e essas 5 universidades, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Pará e a Universidade de Brasília. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a professora Flávia, que gentilmente aceitou o nosso convite por indicação da Universidade Federal de Santa Catarina para abordar este primeiro assunto dentro da área de estudos étnicos e raciais. A professora Flávia Medeiros Santos é cientista social e antropóloga. Ela é mestre e doutora em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Ela é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia do Direito e das Moralidades, vinculados ao INCT e INEAC. Professora Flávia, eu vou lhe passar a palavra, mais uma vez agradecendo a presença. Lembrando a todos que nos assistem, a palestra está prevista entre mais ou menos 30 minutos, seguidas de perguntas e respostas, que eu vou moderar ao final da apresentação da professora Flávia. Olá, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, a todas que estão nos assistindo. Quero iniciar agradecendo, em nome do Luiz, a oportunidade de participar da Conferência Fulbright. Bem, agradecer ao Luiz também pela generosa apresentação, da minha pessoa. E também, especialmente, agradecer à professora Ilka Boaventura Leite, minha colega, da antropologia, coordenadora do NUER, que foi quem me indicou para estar aqui representando a UFSC, especialmente o debate de relações étnico-raciais, que é a linha de atuação do NUER, e poder compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, das perspectivas antropológicas e etnográficas que eu tenho desenvolvido. Então, para essa fala de hoje, eu selecionei, eu estou trazendo pesquisas que eu realizei previamente em 2 contextos, tanto no São Francisco, na Califórnia, quanto no Rio de Janeiro, no Brasil, para poder refletir um pouco sobre essa articulação entre política, conflitos, direitos e relações raciais. Então, para dinamizar a minha fala, eu vou compartilhar com vocês a tela, na qual a gente vai ver algumas imagens e ajudar também a uma orientação do acompanhamento do que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Como o Luiz já introduziu, a minha fala intitulada Vidas que Importam, Demandas de Direitos e Denúncias de Violência Estatal no Rio de Janeiro, Brasil e Califórnia, Estados Unidos, em perspectiva comparada.
A gente vai tocar em alguns tópicos, né, dos contextos diferentes e pensando nesse conjunto de mobilizações que eu estive acompanhando, né? Então, a gente vai tratar da dimensão da demanda por direitos no contexto de São Francisco e a luta dos 3%, que se articula com a demanda do Black Lives Matter, e depois a gente vai passar para o Rio de Janeiro, falando sobre a dimensão da resistência e da sobrevivência, né, na chamada das vidas faveladas que importam, e caminhando para a luta das mães e familiares, que ecoam, né, essa noção de que nossos mortos têm voz, né? Então, seriam esses principais tópicos, né, contextos que eu vou trazer a partir da perspectiva etnográfica. E para falar um pouco sobre isso, né, sobre essa dimensão do estar lá, a perspectiva comparada com metodologia, eu quero iniciar destacando, né, com vocês essa dimensão da perspectiva contrastiva e do trabalho de campo etnográfico, né? Eu sou professora, né, e pesquisadora da área de antropologia, e na antropologia a gente trabalha, né, com uma dimensão teórico-metodológica do conhecimento etnográfico, né, que articula a relação entre teoria e a vida prática, a empiria, né, os contextos nos quais a gente se relaciona e constrói interlocuções com as pessoas, com os sujeitos no campo, né, nas suas vidas, nas suas relações pessoais, profissionais, políticas, né, de forma bastante complexa, e é a partir dessa convivência, né, desse estar lá com as pessoas, é que vamos, né, adquirindo conhecimento, aprendendo com elas sobre as suas perspectivas, e a partir daí discutindo, né, com o arcabouço teórico da antropologia, com outros trabalhos de outros colegas antropólogos, questões, né, que aparecem, né, se evidenciam como pertinentes, como importantes, como relevantes para essas pessoas com quem a gente construiu a interlocução, pessoas que acolheram, né, a nós como pesquisadores e compartilharam de diversas maneiras um pouco do seu tempo e da sua vida para ensinar aos antropólogos um pouco aquelas curiosidades que a gente leva, né, para as pessoas. Então, nessas duas pesquisas que eu realizei, né, um mapa aqui não tão detalhado, mas na região da Baía de Guanabara, em Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói, da região da onde eu vim, nasci, cresci, me formei, inclusive, né, estudei na Federal Fluminense, que fica em Niterói, e fiz, né, boa parte do meu trabalho de campo, desde a graduação, do mestrado, do doutorado e do pós-doc, que é sobre a pesquisa que eu vou falar hoje. E aqui, né, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, a Baía de São Francisco, né, que está uma região onde também uma região metropolitana das cidades de São Francisco, Oakland e Berkeley, que foi também onde eu circulei e fiz trabalho de campo, especialmente durante o ano de 2015 e comecinho de 2016, com uma bolsa do CNPq para fazer doutorado de sanduíche. E como pergunta, né, algumas questões mobilizadoras de reflexão que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eu me inspiro nesse enunciado, né, nessa frase da Butler, na introdução do livro dela, Quadros de Guerra, onde ela vai colocar, né, que tipo de questão se faz quando a gente lida com esse tipo de temática que envolve o luto, a dor, a violência, o sofrimento, né? Então, o que a gente vai, né, ter ali, né? A Butler, como filósofa, vai questionar, né? O que está em jogo? São essas condições que tornam a vida sustentável. E, portanto, né, as dissensões morais centram-se invariavelmente em como ou se essas condições de vida podem ser melhores e as condições precárias amenizadas. Então, os contextos etnográficos que eu vou trazer, os dados empíricos que eu vou apresentar para poder refletir a partir deles, tratam, né, justamente desses conflitos com base em valores morais diversos que reivindicam, né, condições melhores de vida, reivindicam possibilidades de existência digna e, no limite, reivindicam o próprio direito à vida, né? Então, por isso também que escolhi como esse título essa noção de vidas que importam, para justamente construir aqui com vocês, né, quais são as categorias, quais são as demandas, né, que são acionadas e quais valores morais que são mobilizados para poder, né, dar corpo, dar nome, dar território a essas vidas que reivindicam, né, a sua importância na luta por direitos. Então, para iniciar, né, entrando já
no contexto etnográfico, né, essa pesquisa, eu fui, né, para os Estados Unidos para acessar um pouco de um contexto mais amplo de processos de conflitos que resultavam em morte, né? Chegando em São Francisco, então, né, eu nessa região da Bay Area, né, que eu chamei aqui da Baía de São Francisco, uma tradução livre ao português, eu passei, né, então, a circular entre instituições, entre situações, me inseri muito também na dinâmica das mídias sociais, das redes sociais, e também na minha inserção como pesquisadora visitante na universidade, na Hastings College of Law da Universidade da Califórnia, a conhecer pessoas, advogados, militantes que estavam, né, vinculadas às pautas de demanda por direitos no contexto de São Francisco. E nesse primeiro momento, quando eu fui acessar tais demandas, elas se reforçavam localmente na cidade de São Francisco, muito vinculadas ao direito à cidade e à crítica, especialmente às políticas do mercado imobiliário, que estavam, né, num processo de forte especulação e que apontavam, de alguma maneira, para certas formas de violência que não se vinculavam à polícia ou às instituições do Estado, mas diretamente à administração da própria cidade, né? E aí, junto com essas atividades, né, que eu fui acompanhando nessas manifestações que denunciavam, né, o processo, entre aspas, de gentrificação vinculado à dimensão da economia local, das companhias tecnológicas, algumas tensões nesse tipo, eu pude já encontrar, né, esse processo da afirmação, né, das Black Lives Matter, né, traduzindo aqui para o Vidas Negras Importam, Vidas Pretas Importam, né? Essa dimensão da tradução da categoria racial daria uma outra fala aqui, uma outra palestra, inclusive, para a gente poder refletir sobre isso, mas pensando, né, como que essas reivindicações elas tinham, né, consonância com esse processo mais amplo que já estava iniciado nos Estados Unidos, né, desde o levante de Ferguson, da demanda pelo direito à vida dos corpos negros, né, e que explicitavam, né, naquele contexto, essa relação direta entre violências no plural, né, e racismo, pensando nesses atos públicos, né, que visavam justamente expressar a importância dessas vidas. E foi nesse contexto, então, que eu, acompanhando, né, essas manifestações, entrando em contato com alguns interlocutores inicialmente, eu pude participar, né, de certas manifestações que tinham, né, o grupo local do Black Lives Matter como organizadores, né? Então, é uma organização e um movimento antirracista que, ao, né, trazer a máxima das vidas pretas que importam, denuncia esse racismo e todos esses processos de reprodução da inferiorização, de desigualdade e das violências contra as pessoas pretas, especialmente, né, na denúncia da relação do capitalismo racial, né, da exploração econômica e da desumanização dessas vidas. Também pude identificar um pouco mais essa dimensão das articulações de demandas locais, né, de São Francisco, ou do apelido, né, Frisco, que é como os locais chamam a cidade, e Oakland, com o resto do mundo, né, tanto com Gaza, na denúncia em relação à situação da Palestina, do conflito impetrado por Israel, e no mundo inteiro, né, então Ferguson, Frisco, Oakland, Gaza, o mundo inteiro, ao redor do mundo, né, e como que essa demanda por justiça articula, né, essa denúncia do uso, né, da brutalidade, da violência por armas e bombas, né, então esse jovem aqui, inclusive, né, depois um casal que eu conversei com ele estava com uma camisa, né, da cidade de São Francisco, The City também é uma forma local de chamar a cidade de São Francisco, e aqui essa jovem, né, com esse cartaz também com a Alex Neto, né, e com Mona Kay, que foi um jovem assassinado no Havaí, também eles eram oriundos, né, do arquipélago do Havaí, e aqui denunciando também essa articulação, né, do encarceramento em massa com o assassinato policial nessa tentativa continuada de genocídio contra os corpos negros, né? Então, trazendo, né, esse aspecto local, específico da cidade, mas também vinculando com aspectos mais globais e mais amplos, né, dessa denúncia da violência armada. E aqui, né, essa ideia de que dos últimos 3% da São Francisco Negra, que compunha esse movimento, né, especialmente de jovens negras da cidade, né, de terceira geração, e que encontravam, né, inspiração
no movimento dos direitos civis dos anos 60, especialmente do Black Panthers Party, né, o Partido dos Panteras Negras, que foi surgido em Oakland em 1966 e que tinha, né, toda a sua inspiração no movimento pelos direitos civis, mas também que estava diretamente vinculada a ideias de autodefesa de grupos pretos, né, e a uma atuação política e social de base, né, com distribuição de alimentos, educação de crianças e adolescentes, organização de programas comunitários e sociais. Então, na mesma medida que esses grupos reivindicavam o direito à cidade, eles também estabeleciam outras lógicas de uso do espaço público e de construção, né, da comunidade negra na cidade de São Francisco. Bem, então, dado, né, esse contexto de São Francisco, eu passei também, né, a voltar um pouco, né, a pensar nesses processos de demanda, né, e dessa articulação entre cidade e denúncia da brutalidade policial, e voltando, né, para pensar essa dimensão da violência institucional e casos de morte que envolviam policiais no contexto, né, comparando o contexto de São Francisco com o Rio de Janeiro, que já era, a mim, né, um contexto conhecido. Então, pude aí, né, um pouco trazer outras questões da pesquisa, né, e compreender um pouco mais essa dimensão das demandas por direitos na minha cidade, né? E aí no Rio de Janeiro, né, esse aspecto das denúncias e das demandas de uma forma de resistência, né, aqui são duas inscrições, né, no espaço público que trazem um pouco, né, de diferentes exemplos da linguagem, nessa ideia ainda das tecnologias manifestantes, né, são pichações, né, stencils, que trazem a marcação no espaço da cidade, aqui no bairro de Santa Teresa, né, a Polícia Mata Pobre, e aqui esse stencil nos Arcos da Lapa, né, do definição de genocídio, né, extermínio deliberado do grupo étnico-racial ou religião da população negra no Brasil, né, trazendo essa denúncia, né, do que é a noção, né, do genocídio. E partindo aí desse contexto, eu vim, né, desde os Estados Unidos, então, com essas questões, né, de compreender como que a demanda em relação aos direitos humanos, elas eram acionadas e quais eram os valores morais e as categorias que eram mobilizadas, mas também com esse interesse de compreender como esses aspectos, né, de memória, verdade, justiça, denúncia de violência policial, racismo, a afirmação de caracteres, de categorias étnico-raciais, né, eram acionadas nesse processo de reconhecimento de direitos, né? E esse aqui, tem mais fotos desse mais à frente, foi um ato feito na Alerj, em junho de 2018, logo depois do assassinato de Marcos Vinícius, que foi a primeira vez que a Bruna, que está aqui no centro, ela se reuniu com a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né? E aqui a gente vai ver, favela resiste, caveirão não, pobreza não é caso de polícia, né? Como eu estava chamando a atenção, a categoria racial não é acionada como centro, né? Mas ela aparece como ressignificada na própria categoria, né, de pobreza e de favelada. Inclusive, né, nesse espectro que muitas das vezes a demanda, né, o Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, nesse contexto passou a ser ressignificado por Vidas Faveladas Importam, né? A discussão racial, a denúncia do racismo, ela fica tangente à denúncia da violência que é produzida especificamente contra o território da favela. Finalmente, então, para já finalizar, né, a gente teve, em 14 de março de 2018, a execução, né, covarde da vereadora Marielle Franco, que também vitimou, né, o Anderson, que era, naquela ocasião, estava trabalhando como motorista de Marielle. Então, essa luta por justiça que se soma, né, e que vai aí compondo novos mortos e que, né, no que eu tenho acompanhado, né, a execução de Marielle fortaleceu e permitiu a maior explicitação do caráter racial desses tipos de violência, tanto do Estado como também a violência política, né? Então, como que a luta da Marielle, na tentativa de silenciamento das suas pautas, né, a dimensão do aspecto da marcação de gênero e de raça também se transformou, né, e trouxe outros sentidos para essas denúncias de violência do Estado. E aí, finalmente, né, um pouco me inspirando aqui também no Akili Bembe, né, no contexto da pandemia, né, no artigo um ensaio, né, bem breve que ele publicou pelo Direito Universal à Respiração, aqui, né, como essa demanda, né,
não é uma novidade quando a gente vai falar, né, da denúncia da violência do Estado e da denúncia do racismo, especialmente, né, contra pessoas negras. Então, essa dimensão, né, do direito à respiração, que é essa essa necessidade básica, né, da manutenção da vida, né, esse princípio do que é a vida, né, e essa reivindicação pelo direito à respiração, né, que a gente pode ver também difundido, né, e que impede, né, a existência de vidas negras já há tanto tempo. Então, um pouco, né, dessa discussão que eu queria compartilhar com vocês, né, dessa pesquisa que eu tenho realizado. Aqui uma outra linguagem, que são os lambes, né, que também são muito utilizados nas intervenções do espaço público. Esses aqui são, né, da Marielle, lá realmente no local onde ela também no local onde ela foi assassinada, né, que trazem justiça por Marielle, né, eu sou porque nós somos, algumas das frases que ela falava no plenário, e também quem mandou matar Marielle, né, pergunta que a gente ainda não sabe, né, não tem a resposta oficial disso, né, e aqui a própria ação de Marielle, né, ainda nessa dimensão da expressão da raiva, da ira, né, da revolta, quando ela questionava, né, o que tinha acontecido com jovens que foram mortos, né, no Acari, justamente na época da intervenção federal militarizada no Rio de Janeiro, que foi no contexto no qual ela foi assassinada, né? O governo do Rio de Janeiro, a segurança pública naquele momento estava sob comando do Exército brasileiro, né? E foi nessa situação que Marielle foi morta e executada. E aqui a gente vê, né, o Amílcar Pérez Lopes, que lá em São Francisco, que foi um rapaz latino também morto, o Alex Neto, né, daquele caso que eu descrevi, né, também assassinado em Bernal Heights, e o Mario Woods, né, que se somou a ele. Então, também essa ideia, né, de pensar como que novos rostos, novos nomes, né, novos mortos vão se tornando sujeitos dessa luta coletiva, né? E aqui um trecho de uma citação da Maria Vitória Pita, né, essa antropóloga que eu já citei, sobre esses aspectos, né, de como que o heroísmo, a inocência e a rebeldia, que são valores, né, dos jovens, ela se opõe, né, a certos valores do poder policial, como o abuso de poder, a covardia, a falta de viralidade e esse caráter sanguinário, né? Então, nos relatos sobre as formas como morreram as vítimas e sobre como elas foram mortas, se exibe essa densa trama de sentidos que, em alguma medida, revela uma visão do mundo e uma ontologia, uma forma de ser e estar no mundo. E é contra essa forma de ser e estar no mundo brutal, né, violenta, que impede, né, a vida, a respiração, a dignidade das vidas negras, que essas mortes, né, ganham um novo sentido, e que esses mortos são chamados à vida para dar continuidade e dar força, inclusive, né, à luta dos seus familiares, dos seus sobreviventes e de uma série, né, de militantes e ativistas, né, que agem para que nenhuma dessas mortes mais se repita, né? E para que a gente também não se esqueça dessas pessoas que tiveram suas existências interrompidas. Bem, quero agradecer, vou interromper aqui o compartilhamento de tela e, enfim, olhar o chat, que eu vi que tem alguns comentários e perguntas. Muito obrigada. Flávia, muito obrigado. Te agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite e pela palestra, exibindo questões realmente muito sensíveis e interessantíssimas. Nós já há algum tempo trazemos no âmbito da FIM essas discussões sobre os estudos étnico-raciais, com alguns podcasts, com uma live em memória ao George Floyd no meio do ano, e sem dúvida tua palestra neste evento traz ainda mais combustível para essas discussões. Eu vou resumir, Flávia, duas perguntas em uma. Nós recebemos algumas perguntas e eu vou tentar trazer duas aqui para ti, e aí a gente tenta encaminhar para o final dessa palestra, mas já fica o convite, porque a ideia surgiu conforme as perguntas foram aparecendo, que são excelentes, da gente trazer as respostas das outras perguntas numa edição do Fincast. E aí nós podemos nos reunir, gravar essas respostas, e acho que a gente pode, dessa maneira, aprofundar ainda mais a discussão com base nas excelentes perguntas que chegaram aqui durante o evento. E a primeira, Flávia, eu vou ler para ti, e aí acho que já fica mais fácil de emendar uma na outra, e aí eu te passo a palavra para mais em 5 minutinhos a gente tentar encerrar esse evento. A primeira pergunta, ela é:
Doutora Flávia, alguma consideração ou relação entre a sua pesquisa em São Francisco e no Rio de Janeiro, uma política de tolerância zero que importamos dos Estados Unidos na década de 80? E aí, junto com essa pergunta, eu já trago outra que é na mesma seara, né? Você acha que uma reforma de polícia é possível? E se sim, acha que a atuação menos brutal precisa primeiro acontecer nos Estados Unidos para depois chegar no Brasil, tendo em vista que o movimento Black Lives Matter e outros se tornaram mais expressivos porque iniciaram primeiro nos Estados Unidos? Eu acho que são algumas questões e alguns pontos a serem analisados, mas que têm uma convergência entre eles. E aí, dessa maneira, Flávia, eu te passo de novo a palavra. Ótimo, obrigada pelas perguntas. Eu vi que aqui tem algumas que foram em anônimo, né? Infelizmente, mas a Evelyn fez a primeira pergunta, né? Obrigada aí pela pergunta. Primeiro que, né, acho que tem uma dimensão de escalas, né? Para a gente pensar em relação à forma, inclusive, como as políticas de segurança pública e justiça criminal podem ser pensadas, e eu não vou aprofundar aqui nisso, porque seria muito tempo, né, de descrever. São sistemas diferentes de controle, são lógicas de organização institucional muito diferentes, né? A gente tem, no caso brasileiro, um sistema centralizado, federalizado, né, com as instituições policiais vinculadas às administrações dos estados. No caso dos Estados Unidos, as polícias elas são municipais, né? Então e também tem outra variedade muito maior de polícias dos campos universitários, polícia do transporte público, polícia dos condados, né? Então, a complexidade de ambos os sistemas, para eu poder resumidamente aqui falar, seria atropelar assim, né, questões que eu considero muito pertinentes. Mas acho que tem inclusive por isso, Evelyn, te respondendo, na perspectiva, né, desde a antropologia, eu acho que um dos grandes problemas dessa relação é achar, né, que por conta da proporção geográfica, da proporção populacional e de certa semelhança no aspecto de formação histórico-político e econômica de Brasil e Estados Unidos, aquilo que é feito lá pode ser reproduzido aqui, ou o que é feito aqui é decorrência do que foi feito lá. Né? Eu acho que a perspectiva que a antropologia traz para compreender esses processos de Estado-nação, desde elementos locais e particulares, né, é dar conta das diferenças e, portanto, dos contrastes. Né? Então, o nosso objetivo, o nosso intuito é compreender como, nos contextos locais, certas dinâmicas aparentemente relacionadas tem especificidades, tem particularidade, né? Então, meu interesse é muito mais compreender a variabilidade, a diferença, que aparentemente, de olhar externo, estaria da mesma forma, do que achar que a mesma forma vai poder ser reproduzida nos lugares de maneira semelhante, né? Então, eu não entendo dessa maneira esses tipos de importação das políticas, né, no contexto dos Estados Unidos para o contexto brasileiro, não tem como elas serem ajustadas, são formas de administração de conflitos, são modelos de instituições completamente diferentes e são também sociedades, né, com padrões de relações, processos de normalização das regras, por exemplo, completamente diferentes. Né? Em relação a isso, quem tiver interesse nessa discussão, eu sugiro o trabalho do professor Roberto Cantes de Lima, da UF, que foi meu orientador de graduação até a tese, e que tem uma pesquisa de mais de 40 anos nessa relação Brasil-Estados Unidos. Ele doutorou-se em Harvard, pesquisando sobre polícia e justiça, fez um pós-doc também na Califórnia sobre essa dimensão e tem se dedicado, né, na sua carreira a fazer essa comparação dos modelos e das práticas da segurança pública e do judiciário em relação ao Brasil e Estados Unidos. Então, eu sugiro fortemente o trabalho do professor Roberto Cantes de Lima sobre essa dimensão e também o trabalho do professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, da UNB, que também trabalha nesse aspecto comparativo, mas também agregando, né, o Canadá, né? Então, trazendo outro contexto também no norte global para pensar, inclusive, as diferenças entre esses modelos aparentemente semelhantes, né? Mas que, como eu já falei, para nós de antropologia, o que interessa é a particularidade, é a diversidade. Né? Então, nesse sentido, eu acho que para pensar a política de segurança pública no Brasil hoje, existe um debate que está altamente avançado nos Estados Unidos e a Califórnia, né, é o lugar de vanguarda disso, que é a discussão da política de drogas. Né? Então, isso é até mesmo
como pensar um modelo que lá é feito por Estado, né, partindo da discussão da maconha medicinal para depois passar para o uso recreativo adulto responsável, né, que está avançando em vários estados do Brasil, dos Estados Unidos, perdão, Brasil ferição, ato falho, enquanto, né, no contexto brasileiro, essas decisões elas não podem escapar, né, do modelo que a gente tem, que é um modelo centralizador, né, do governo nacional. Então, só isso a gente consegue identificar, né, essas diferenças. E aí, a outra pergunta que vinha falando sobre a reforma da polícia, possível sempre depende do interesse das instituições, dos atores, dos recursos, mas eu não acho que é o caminho, né? Acho que a reforma policial, considerando que a gente tem um processo de continuidade histórica da polícia que está marcado no Brasil desde o período do Império, né? A gente vai ter institutos policiais, como o inquérito policial, que foi criado em 1840, durante o período, né, do Império Brasileiro, né, com a vinda da família real para o Brasil, e que foi renovado durante todo o Império para poder conciliar com a inevitável abolição da escravidão em 1878, que o Brasil foi o último país, né, das Américas a fazê-lo, né? Então, a gente tem institutos jurídicos, burocráticos administrativos que residem desde esse período, desde o século XIX, e que até hoje se fazem presentes nas práticas policiais e judiciárias. E aí depois a gente passa por um processo de uma primeira república da elite militar e local, das oligarquias, a gente passa por uma ditadura, né, no período varguista, a gente passa por um breve período de uma tentativa de democracia, depois temos uma nova ditadura longuíssima, de 21 anos, né, uma das mais longas da América Latina, né, e aí, finalmente, né, a gente reinicia o processo democrático, que também está altamente fragilizado, com várias, né, inovações e reformas policiais que mantiveram estruturalmente certos princípios, né? Então, eu, assim, né, pensando inclusive no que o Black Lives Matter hoje propõe nos Estados Unidos, que alguns grupos no Brasil têm também em direta interlocução com eles pensado, é o desfinanciamento da polícia, né? É como eu apresentei, é não pensar em novas formas de expandir o aparato de segurança, novas formas de investir tecnologias na polícia, mas como esse dinheiro que serve para comprar arma, câmera, viatura, uniforme, contratar novos policiais, poderia ser revertido para outras áreas, como educação, saúde, lazer, cultura, e aí sim tratar do problema da violência, da segurança pública, inclusive da violência, né, entre grupos vulnerabilizados, de uma outra lógica que não a lógica repressiva e violenta do Estado, mas promovendo oportunidades, inserção social, né? Então, isso tem sido uma pauta que o Black Lives Matter traz nos Estados Unidos, desfinanciamento da polícia, né? Como uma maneira de não ter essa única estratégia de Estado como a resposta para esses grupos, né? Especialmente as populações negras pobres, no caso brasileiro, das favelas e das periferias, né? Então, eu penso muito mais nesse sentido. Não acho que a reforma seja impossível, mas não acho que seja isso que tem sido demandado atualmente, né? O que esses grupos têm demandado é um outro tipo de conjunto de direitos que, historicamente, a elas é negado, né? E eu aprendo com eles, né, nessa perspectiva e acho importante a gente pensar que para diminuir a brutalidade da polícia, a gente tem que diminuir o poder da polícia, né? Porque até isso eu aprendi com meus interlocutores nos Estados Unidos, né? Violência policial, que é a categoria que no Brasil ela é muito utilizada, lá nos Estados Unidos ela não aparece tanto porque eles me explicaram, né? É redundante. Afinal de contas, a polícia é a violência legítima e autorizada do Estado. Então, a violência policial é o que se espera de parte da polícia. E é por isso que eles acionam essa categoria da brutalidade policial, que é quando essa violência ela é excessiva, ela não é correspondente àquilo que a polícia visa reprimir. E por isso que a denúncia deles muitas das vezes aparece como forma de denúncia à brutalidade policial, porque a violência da polícia já é algo previsível, né? Então, um pouco pensando nisso. Flávia, mais uma vez, obrigado. E não canso de te agradecer pela palestra e pelas reflexões, que, como ficou bem claro, ainda necessitamos refletir muito, entender e estudar muito o assunto, especialmente os diferentes níveis de análise, as potenciais diferenças e sinergias existentes entre as questões sociais, econômicas, políticas, que envolvem a violência, a discriminação, movimentos sociais, enfim, desigualdade
nos Estados Unidos e no Brasil. E sem dúvida, a tua pesquisa traz com uma profundidade excepcional para todos nós que acompanhamos, te acompanhamos nessa última hora. Agradecer as perguntas e a oportunidade de poder participar aqui do seminário. As perguntas também são muito interessantes porque fazem, né, pensar outras questões de pesquisa, questões essas que, enfim, tenho aí uma carreira para poder me dedicar também, então quero agradecer também a oportunidade de compartilhar o que eu aprendi até aqui e também as questões, né, que estimulam a pensar outros caminhos e desejar um excelente congresso para todos, né? A gente tem hoje, essa foi a primeira palestra foi a minha, então tem várias, ainda tem 8, né, palestras para ocorrerem, então agradecer muitíssimo e desejar aí um bom evento para todos. Muito obrigada. Flávia, todos que nos acompanharam, muito obrigado. Excelente evento para todos nós e uma ótima semana. Tchau, tchau.